Muito feliz por estar mais um domingo com vocês. Domingo tá lindo. Ó, eu lembro da última vez que eu dei aula, o domingo estava lindo também. Um dia de sol, era um domingo de ceia. Paz, galerinha! O Gui, Jason entrando. Yong Vida Plena conosco, glória a Deus. Bom dia, Pamelita. E como vocês estão? Estão gostando aí dessa caminhada, aprendendo a respeito de Josué? Quem está com a revistinha aí para acompanhar a aula de hoje? Acenem as mãozinhas aí. Quem está com a revista da EBD? Uhul! Quem não tem a revista, esteja com a sua palavra. E hoje nós estamos na aula 9, chegamos na aula de número 9. Glória a Deus, e tem sido uma bênção, não tem? Aprendido sobre Josué? Sobre a caminhada aqui do povo hebreu? Sobre a liderança de Josué? Tem sido uma bênção, não é verdade? Bom, vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Você vai se preparando aí, onde você está na sua casa, pegando a sua Bíblia, se você não estiver com ela, a sua revista, se não estiver ainda com ela. E nós vamos fazer a oração para iniciarmos nossa aula. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Como eu sempre tenho dito, põe a mão no seu coração como um ato de rendição ao Senhor, como um ato de fé, entregando esse momento ao Senhor, crendo que Ele falará aos nossos corações, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor é por nós. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, a respeito aqui da trajetória de Josué como líder do povo hebreu e quantas lições nós podemos tirar. Que o Espírito Santo venha estar ministrando aos nossos corações poderosamente e que a palavra do Senhor venha estar sendo viva e eficaz nas nossas vidas. Precisamos, Jesus, da Tua palavra. Ela é o nosso sustento, ela é o nosso alimento. E nos ajude, Pai, a crescermos e avançarmos, Pai, segundo a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e estamos contigo, Jesus. Obrigado, meu Pai. Que essa aula seja abençoada, Pai. Ministre aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Você orou comigo? Então está feito, em nome de Jesus. Bom, então nós entramos aqui na aula de número 9, que tem por título Os Gibeonitas enganam Josué. Meu Deus! E o texto do nosso dia encontra-se lá em Efésios 5,15. Vamos ler? Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém? E a síntese da nossa aula vai falar: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Eis aqui já, olha, uma grande síntese para nós, não é verdade? E que texto maravilhoso do dia! E o texto bíblico que nós vamos ler hoje encontra-se lá em Josué, capítulo 9. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois iremos ler do versículo 15 ao 16. Vamos lá? Vou ler aqui com vocês. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Seguindo aqui no versículo 2. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia. Foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si,
e todo o pão que faziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a eles: Os homens de Israel, ó homens de Israel, viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Finalizando aqui no versículo 16, que diz assim: E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Jesus! Olha o que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui na história dos hebreus que eles estavam avante, conquistando aqui as cidades para irem de encontro aqui à terra, né? Conquistar a terra ali que Deus já havia prometido, já havia dado por herança aos patriarcas. Deus já tinha prometido para eles o quê? Terra, descendência e bênção. E agora o povo hebreu estava ali conquistando essas terras ali sob a liderança de Josué. Nós vemos na lição da Amandinha, né? Ela falou, quem se recorda aqui, qual foi a cidade conquistada na aula que a Amandinha deu? Quem pode comentar aqui? Quem se recorda? Primeira cidade conquistada? Vocês já podem mencionar a primeira e a segunda. A primeira foi a que a Amandinha deu. E a segunda foi a aula que o Tiago deu. Foi a última aula ministrada no domingo. Quem se recorda? Deixa eu ver os comentários aqui de quem está em nossa aula da EBD. Temos aí o Vitinho, Pamela, Jason, Carlinha Sena. Quem se recorda? Para nós fazermos uma breve introdução aqui da nossa aula e entrarmos no primeiro ponto. Ai, muito bem, Jason. Tiago ministrou a respeito, né, sobre a conquista dos hebreus ali, sobre a cidade de Ai, muito bem. Jericó, aula ministrada pela Amandinha. Muito bem, ó, o Natan entrando aí, seja bem-vindo, Natan. Então agora nós vamos ver que o povo está meio amedrontado aqui, porque eles estão vendo que o povo hebreu está conquistaram Jericó, que era uma cidade muito fortificada, e ali eles conquistaram Ai também. Então nós vemos aqui no nosso primeiro ponto que os inimigos se unem contra Israel. Aqui a introdução da nossa aula na sua revista vai falar que o medo fez com que esses reis se unissem para irem lutar contra Israel. Eles queriam combater Israel, porque eles pensaram, mas os hebreus estão conquistando Jericó, que era uma cidade fortificada, agora conquistado Ai, nós seremos os próximos. Nós precisamos nos unir aqui contra eles. Só que nós vemos aqui que teve um povo que se levantou, que foi os gibeonitas. No meio de todos esses povos que nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 9, os heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, os gibeonitas, que são os heveus, eles se levantaram ali e pensaram, não vai dar certo pra gente, vai dar ruim. Eu acho melhor nós articularmos aqui um plano, porque eles estão vindo com tudo, estão conquistando aqui as cidades, e nós certamente seremos os próximos, e nós vamos morrer. Nós morreremos se eles vierem contra nós. Então, nós vemos aqui no primeiro ponto, a inveja dos inimigos, que foi esse ajuntamento desse povo aqui, desses 7 povos que nós falamos, tentando se levantar aqui contra o povo hebreu. E note, vem deles se juntarem para se unirem para ir contra o povo hebreu. Então, nós vemos aqui que eles não estavam nada satisfeitos com essa situação, estavam amedrontados. Então, nós podemos ver aqui um levante organizado para que a marcha ali triunfal do povo do Senhor fosse cessada
apressada. E nós vemos aqui, né, nós podemos ver nesse ponto que não é muito diferente nos nossos dias, né? Será que nós, como povo, como igreja do Senhor, nós temos enfrentado os levantes? O que vocês acham? Vocês acham que a nossa vida é fácil? Você acha que esse levante que ocorria era só lá no tempo de Josué? O que vocês pensam a respeito disso? Nós podemos ver que não é verdade? Nós enfrentamos muitas lutas hoje. Nós vemos que o nosso inimigo, o inimigo da igreja, ele tem se unido para desestabilizar, né, a obra de Deus. Nós vemos aí no nosso cenário que muitas vezes são ministérios brigando com outros ministérios e o inimigo se levantando com heresias, com mentiras. E às vezes um povo contra o outro. É tudo o povo de Deus, mas o inimigo. E aqui nós podemos ver esse cenário na história de Josué. Os reis desses povos aqui se levantando para ir contra e combater eles, para que eles não fossem avante. E nós vamos entrar no ponto 2 aqui. Os inimigos são numerosos. Se nós formos olhar pelos nossos olhos naturais, a gente vai pensar assim, nossa, mas nós vemos aqui 7 povos se levantando contra os hebreus. Certamente eles venceriam os hebreus, não é mesmo? Se a gente for olhar assim, com os nossos olhos naturais, nossa, mas são 7 povos lutando contra um único povo ali, eles certamente ganhariam. Mas o povo hebreu não foi paralisado por isso. Eles não foram paralisados porque eles já tinham recebido da parte de Deus instruções, palavras de afirmação. Assim como nós vimos em outras aulas, que Deus era com o povo dos hebreus para essas conquistas, estava ali, né, abençoando a liderança de Josué. Então, não importava o tamanho do exército reunido ali, que queria se levantar, né, contra o povo de Deus. Deus estava ao lado do seu povo e eles não estavam sendo amedrontados por conta disso. Seguindo aqui, o mal atua em várias frentes. Nós vamos ver que os cananeus se juntaram para combater Israel de modo ardiloso e mentiroso. E o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso. Na verdade, ele vem expressar a preocupação dele em relação ali aos coríntios, para que eles não fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva. Vamos abrir lá em Coríntios, 2 Coríntios 11:3. Diz assim, eu vou abrir aqui e ler com vocês essa preocupação que Paulo vai expressar aqui. 2 Coríntios 11:3. Diz assim: no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Veja só, o apóstolo Paulo aqui falando aos coríntios sobre essa preocupação que ele tinha. Ele não queria que o povo fosse enganado de forma astuta. Então, nós vemos um ponto importante para nós como igreja, que nós precisamos estar vigilantes, porque Paulo expressa essa preocupação em relação a eles serem iludidos, a eles serem enganados, e nós vemos que isso vai ocorrer aqui na liderança de Josué. Eva foi enganada, Josué também foi iludido ali de forma astuta pelos gibeonitas. E nós? Será que hoje a igreja não está precisando vencer também esse inimigo aqui? Será que nós não precisamos ter vigilância? Estar vigilantes? Aqueles homens israelitas que foram ali enganar Josué, a astúcia desses gibeonitas, eles chegaram ali de forma ardilosa. Eles fizeram o quê? Eles utilizaram um excelente figurino, eles utilizaram uma linguagem humilde. O capítulo 9 de Josué vai mostrar ali para nós de que forma eles chegaram ali até Josué. E lá vai falar que eles trouxeram a melhor safra dos seus vinhos, só que em odres velhos, para demonstrar que eles estavam vindo de terras distantes. Então ali ele vai falar, a nossa revista até menciona. Eles vieram com a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos.
e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia. Pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Nós vemos um perigo aqui. Renan, é bem isso mesmo. Eles chegaram na famosa miúda. Eles chegaram de forma astuta, né? Nós vemos aqui que eles trouxeram... Eles fizeram de tudo. Eles tramaram ali um plano para convencerem Josué a ordem. Se nós voltarmos um pouco ali no tempo de Moisés, nós vemos que Moisés recebeu uma instrução da parte de Deus. E a instrução que foi dada da parte de Deus é que eles deveriam sitiar as cidades, né? Eles deveriam exterminar o povo, aquelas cidades vizinhas. Mas por quê? Porque como nós vimos em outras lições, o povo era um povo pagão, idólatra, cruel, cheio de iniquidades. Então tinha ali uma ordem que foi dada lá no tempo de Moisés e que nós estamos começando a ver um cenário perigoso aqui, né? Acontecer com Josué. Então os gibeonitas, para se protegerem, porque eles estavam com medo, eles falaram: não, a gente precisa criar um plano. Então eles separaram ali os melhores homens e eles foram ali, né, até Josué e até os líderes da congregação que respondiam ali pelas tribos, né? E eles conseguiram convencer Josué. Como? Com essa fala aqui mansa, demonstrando através dos seus artefatos, através dos seus objetos, que eles já estavam velhos, desgastados, devido ao tempo da caminhada. Para demonstrar que, eles estavam vindo de um lugar muito distante. Mais para frente nós vamos ver uma exceção que tinha. Se deixaram levar pelas aparências. É isso mesmo, Mari. Foi isso que aconteceu aqui. A astúcia dos gibeonitas foi exatamente essa. Eles conseguiram convencer Josué. E note, Josué era um líder bom, não era? Era um líder que estava ali sempre tendo cuidado de fazer tudo conforme Deus estava ordenando. Nós vamos entender também por que pode ser que Josué tenha caído nessa cilada. Seguindo aqui, a armadilha é descoberta. Nós vemos que nessa parte da armadilha a armadilha descoberta está lá no versículo 16 e 17. Nós lemos nós lemos o versículo 16, né? E sucedeu que a fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Imaginem a situação aqui de Josué. Como vocês acham que Josué se sentiu? Como que Josué não ficou? Depois de apostila, nossa revista vai dizer: desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Isso está lá no verso 18 do capítulo 9 de Josué, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa aula. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado. Porque, na verdade, a indignação do povo não era uma indignação, não era uma murmuração como foi lá na época de Moisés. Aqui o povo sabia por que eles estavam reclamando, por que eles estavam questionando a atitude ali dos líderes da congregação e a atitude de Josué. Porque o capítulo 9 vai nos falar que Josué e os líderes da congregação fizeram um tratado de paz. Eles não só foram enganados através dessas aparências aqui que enganaram eles, mas eles fizeram um tratado de paz com os gibeonitas. Porque os gibeonitas foram até Josué com esse intuito, o intuito de procurar a paz, para que eles não fossem exterminados, para que aquela conquista, aquela luta, né? Essa luta não chegasse a se travar ali com eles. Então eles foram ali procurar que, nós viemos como seus servos, nós queremos ter um tratado de paz com vocês. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus fiel, e o povo que caminha com Deus deve ser semelhante a ele. E nós temos que ter essa característica, né, na nossa vida, a característica da fidelidade, caminharmos sendo fiéis.
E mais adiante, nós vamos ver que neste caso há um texto, foi um versículo pelo qual nós não chegamos a ler não no nosso texto bíblico, mas se você está com a sua Bíblia, lá no versículo 14 do capítulo 9 vai dizer assim, ó: não pediram conselho ao Senhor. Então nós vemos que toda essa situação aqui, todo esse engano, Josué, ali os líderes da congregação, eles foram enganados por quê? Eles não pediram conselho ao Senhor. Nós citamos aqui que Moisés, quando ele fala ali com o povo a respeito das conquistas, a respeito de como seria a guerra, ele fala para não fazer concerto ou tratado de paz com nenhum povo ali próximo a eles, porque todas aquelas cidades deveriam ser conquistadas. E por conta do paganismo, por conta da idolatria, da vida iníqua, eles todos precisariam ser exterminados. Mas nós vemos também lá em Deuteronômio 20, eu até marquei aqui, é Deuteronômio 20, 10, nós vemos ali também no versículo 15, que existia uma exceção. E qual era a exceção? Essa exceção era só se o povo viesse de muito longe e se ainda assim eles quisessem ter esse tratado de paz. Então, se o povo fosse de longe e quisesse ter esse tratado de paz, isso poderia ocorrer. Deus falou, ó, se eles quiserem um tratado de paz, vocês façam um tratado de paz. Mas caso eles não tenham o tratado, não queiram esse tratado de paz com vocês, vocês deverão puni-los, matá-los. Então, nós vemos aqui que tudo isso que aconteceu aqui com os hebreus e o povo ficou indignado, porque o povo sabia que, na verdade, aqueles homens deveriam ser exterminados, porque, na verdade, eles não vinham de terras longes, eles eram ali, ó, da vizinhança. Só que agora, tanto Josué como os líderes da congregação tinham feito esse tratado de paz. O que vocês acham? Vocês acham que eles podiam voltar atrás com esse tratado? Lembrando que eles fizeram esse tratado de paz sobre juramento diante do Senhor. Nós vemos lá quando Moisés orienta o povo, que ele está ali abençoando, né, a trajetória de Josué como líder, eles orientam a Josué que Josué não deveria ir nem vir sem consultar ao Senhor. E nós vemos aqui uma falta de vigilância da parte de Josué, uma falta de prudência. E nós vemos esse cenário aqui meio que caótico agora, né? E uma situação onde Josué não pôde voltar atrás e teve que lidar com essa situação. Ele teve que saber lidar. E o que o povo aqui pensou? Eles falaram, olha, entrando aqui no ponto 3 da nossa lição, que fala sobre a manutenção dessa aliança. Reina a crítica do povo, mesmo o povo falando, nossa, mas isso não podia ter acontecido, nós temos instruções de que o povo não podia ter feito um tratado de paz, e o povo ali cobrando, né, os líderes da congregação por terem feito esse tratado de paz, eles achavam que poderia ser cancelado. Mas o que Josué falou? Não podemos cancelar a aliança que fizemos com eles. Nós já fizemos essa aliança e nós fizemos sob juramento diante do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Quem pode citar aqui para mim, nos comentários, quais são as lições que nós podemos tirar aqui desse ponto 1 e desse ponto 2 da nossa lição? Os inimigos se unem contra Israel e a astúcia dos gibeonitas. Quem pode citar aqui para mim quais são as lições? Vamos trazer aqui palavras que venham sintetizar as lições que nós podemos trazer aqui sobre os inimigos se unirem contra Israel e sobre essa astúcia dos gibeonitas e a forma como Josué agora está tendo que conduzir essa situação. Quem pode aqui falar para nós palavras, algumas palavras que possam resumir aqui esses dois pontos que nós acabamos de tratar? Deixa eu ver os comentários de vocês. Cadê a galerinha? Deixa eu ver a galerinha aqui citando. Como podemos resumir aqui esse ponto 1 e o ponto 2? Eu tenho duas palavras importantes a respeito desse ponto que nós estamos estudando, hein?
Galerinha, vocês estão me ouvindo? Antes de entrarmos aqui no ponto 3 da nossa lição, vamos citar aqui algumas palavras. Cadê? Renan, Jason, Morimassa. Quem mais está aqui com a gente? Vitinho. Vamos, povo de Deus. O Brandon disse, as aparências enganam. É exatamente isso. O ponto 2 está falando das aparências enganam. Nós vemos que os gibeonitas chegaram ali, né, como quem não queria nada, enganando Josué como um povo que vem... Nossa, a gente vem de muito longe. Nossa, os nossos odres, olha, estão velhos. O nosso pão tá bolorado, tá mofado. Tudo isso para enganar ali Josué, né? Eles tinham que convencer Josué de que, de fato, eles não eram um povo vizinho. Porque eles não queriam morrer. A Mari tocou aqui também um ponto, que foi o verso 14, que eu refrisei aqui, lá do capítulo 9 que nós lemos. Temos que sempre pedir a orientação do Senhor para tomar decisões. Consultar a Deus para tomar qualquer decisão. O Renan disse, lobo vestido de cordeiro. É bem isso. E agora eu queria tirar aqui uma lição para nós. Será que nós não estamos sendo enganados? Nós temos vigiado e orado, buscado o conselho do Senhor? Porque nós vemos aqui que eles tiveram que lidar com essa situação. Josué, ele não cancelou a aliança que ele fez com o povo. Aqui, nós vemos também que muitas vezes nós, nos nossos dias, nós temos o hábito que é errado. Muitas vezes a gente faz algumas promessas, nós fazemos algumas alianças diante do Senhor e nós não cumprimos com isso. E nós vemos que Josué, ele teve o cuidado de não chamar a ira de Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus fiel. Tanto que mais tarde nós vamos ver, lá em 2 Samuel, nós vemos, 2 Samuel, exatamente, 2 Samuel, que Saul quebra essa aliança que foi firmada no tempo de Josué. Olha só, uma aliança firmada no tempo de Josué, que foi quebrada ali, né? Não deveria ter sido quebrada. E isso gerou um grande infortúnio para o povo de Israel. E eles tiveram que reaver, né, essa situação. Porque ali no tempo de Saul quebrou essa aliança, só que tinha sido feita com Josué, no tempo de Josué. E eles não assumiram aqui uma posição com os gibeonitas, algo que foi prometido lá no tempo de Josué, que eles não seriam atingidos, eles não seriam exterminados. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e não cumprimos a nossa promessa? Que tipo... o pessoal tá aqui, né? Rindo. Eu perdi os comentários. Opa. Quantas vezes nós falamos, né, coisas diante do Senhor e não cumprimos a nossa palavra? Que tipo de alianças hoje, nos nossos dias, nós chegamos a fazer e não cumprimos? Alguém aqui pode me falar? Eu não tô conseguindo voltar aqui. Quem pode citar aqui um tipo de aliança que hoje, nos nossos dias, as pessoas, a nossa sociedade tem feito e muitas vezes quebra esse voto, não levando em consideração a palavra, não levando em consideração que aquilo foi um ato considerado perante ao Senhor. E o nosso Deus é um Deus fiel que não quebra alianças.
Quem pode citar aqui pra gente tipos de promessas que nós fazemos, alianças que existem no nosso meio que são quebradas? Enquanto vocês vão comentando aí, nós vamos entrar no nosso ponto 3 da lição, tudo bem? O ponto 3 da nossa lição, o Renan comentou aí, casamento, amizades. É verdade. Muitas pessoas negligenciam, né? Isso como se essa postura de falar, de prometer, de ir até o altar, de fazer uma promessa diante do Senhor, desconsideram, quebram essa aliança. Mas nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus de alianças. E Josué teve esse cuidado. Ele falou, olha, não podemos voltar atrás. Mesmo que o povo esteja indignado, nós já prometemos, nós já fizemos um acordo com os gibeonitas diante do Senhor. E para que isso não seja, para que a ira de Deus não se acenda contra nós, nós não vamos quebrar essa aliança. Nós já fizemos esse tratado de paz. Então Josué soube lidar com essa situação nesse sentido. Ele falou, não vamos quebrar a aliança e nós vamos ter que carregar agora nas costas a consequência de não termos vigiado, de não termos buscado ao Senhor, de não termos perguntado ao Senhor a respeito disso e termos sido enganados. Imagina, quando os gibeonitas chegaram lá com os presentes, eles falaram, uau, temos presentes. Você acha que o povo de Israel não ficou de olho ali nos presentes que os gibeonitas tinham trazido da terra distante? Quando o seu irmão fala que vai lavar a louça e não lava. O Vitinho falou, ele falou que é brincadeira, gente, esse comentário dele. Mas nós precisamos estar vigilantes. Às vezes a gente faz promessas para o nosso próximo, só que é diante do Senhor. E quando a gente é infiel a esse tratado, a gente acha que nós achamos que estamos sendo infiéis somente ao nosso próximo, mas é ao Senhor. E nós vemos aqui uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Mediante esse cenário, Josué fala para eles, por que vocês fizeram isso conosco? E eles demonstram ali, olha, nós tivemos medo, nós não queríamos ser atingidos por vocês. Nós ouvimos falar a respeito de que Moisés tinha dado as regras, as instruções para vocês, que vocês deveriam exterminar todo o povo vizinho. E nós tivemos medo, nós não queríamos isso para nós. Por isso que nós tramamos, né, esse plano e foi necessário chegarmos até você dessa forma, para que nós venhamos encontrar favor diante de vocês. E eles chegaram ali, nós queremos ser seus servos. E de Josué ali indignado, amaldiçoa eles e fala, olha, por isso vocês serão tiradores de água para congregações e rachadores de lenha. Isso está lá no versículo 27 do capítulo 9 que nós estamos estudando. Então, nós temos que estar vigilantes e buscar ao Senhor em todo o tempo, porque o inimigo tem usado toda sorte de trapaça a fim de enganar nós, o povo de Deus. E seguindo aqui para uma significativa mudança, e foi de fato uma significativa mudança aqui para os gibeonitas. Os gibeonitas que estavam ali condenados a um juízo, né? Condenados a morrer. Olha o que acontece com ele. Olha tamanha mudança que ocorre aqui para os gibeonitas. Eles alcançaram um favor, porque aquilo que era para ser maldição na vida deles, aquilo que Josué veio ali para falar, olha, vocês serão amaldiçoados, vocês agora serão os nossos servos, vocês vão ter que lidar aqui serão rachadores de lenha e tiradores de água. Mas na verdade isso foi um tipo de favor. Ao mesmo tempo que Josué os puniu, José os abençoou. Olha que Deus maravilhoso. Deus permitiu que isso ocorresse aqui com os gibeonitas. Penso que os gibeonitas, eles eram pagãos, eles viviam uma vida iníqua, mas eles reconheceram que eles não conseguiriam ir contra os hebreus, porque existia um Deus forte e poderoso que estava guerreando as lutas deles. Então aqui nós vemos uma humildade entre os gibeonitas de reconhecer, olha, nós não vamos ganhar. Nós precisamos estar do lado deles. E os gibeonitas aqui recebem um favor, porque eles agora estariam recebendo as leis, eles estariam ouvindo as leis, porque eles estavam trabalhando agora ali na congregação. Então nós vemos que ao invés de ser uma maldição,
eles receberam um favor, uma bênção. Os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Inclusive, nós vamos ver aqui, ó, que prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade de Gibeonita, que era Kiriat Jearim. Nós vemos que no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. E os gibeonitas, eles estavam lá quando o pessoal ficou exilado na Babilônia, os 70 anos que eles passaram na Babilônia, um dos primeiros povos que saíram ali foram os gibeonitas, ali sob a liderança de Zorobabel. E apesar de eles não serem descendentes de Abraão, eles puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí eu te pergunto, Deus não é bondoso e misericordioso? Olha o favor que os gibeonitas aqui receberam. Eles foram errados em tramar, eles não sabiam de que forma agir, porque eles não receberam essa instrução, eles não tinham a instrução do povo de Deus. Então eles agiram aqui de forma ardilosa, mas ele era com eles. E agora eles têm a oportunidade de estar ali aprendendo no templo, de estar servindo ao santuário do Deus Altíssimo, que foi o que Josué deixou eles ali para fazer no templo. Então nós aprendemos com esse episódio aqui, dessa enganação, né, dos gibeonitas para com Josué, nós vemos que a misericórdia divina triunfou no juízo. O Renan falou assim, quanto mais no ministério, aliança com o líder e com Deus, é verdade. A diferença é que essa aliança com Deus não traz problemas, só alegria. E mesmo assim a gente insiste em quebrar muitas vezes, por não valorizarmos os benefícios dessa aliança. É verdade. Então nós aprendemos aqui 3 coisas. Que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos orar e nós precisamos buscar conselho com o Senhor. E não vá contra aquilo que Deus já abençoou. Os gibeonitas não quiseram ir contra o povo de Deus, porque eles sabiam que o povo já estava abençoado, que existia um Deus maior e poderoso que lutava a guerra deles. Então, não vamos lutar contra aquilo que Deus já abençoou. Vamos estar vigilantes, orando e buscando conselho ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo. Glória a Deus. Deus nos ajude. Tchau, Vitinho. Tchau, galera. Deus abençoe. Um beijo. Bom domingo para vocês. Beijo.